Paz e graça, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, hoje na nossa sexta aula. E quero dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui juntamente com os irmãos e que Deus seja louvado e glorificado em todas as coisas. Quero agradecer a cada um dos irmãos e das irmãs por estarem aqui no meu canal e você que se inscreveu, que tem curtido as minhas aulas. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando grandemente. E eu sou grata a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele tem me concedido de estar aqui aprendendo também juntamente com os irmãos e dividindo um pouquinho dos ensinamentos bíblicos. Então fique comigo até o final desta aula e com certeza nós vamos aprender bastante nesta sexta aula. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de escola bíblica dominical. E confesso para os irmãos que esta lição de hoje, ela me surpreendeu bastante, a linha de pensamento que o nosso comentarista teve. E hoje, na sexta aula, nós vamos falar sobre quem domina a sua mente. Quem é que controla os nossos pensamentos? É sobre isso que nós vamos falar. A nossa mente é um dos lugares que o inimigo de nossas almas mais deseja tomar posse, mais deseja controlar, dominar. Nós sabemos que ele não tem este poder de dominar os nossos pensamentos, de saber o que nós estamos pensando, mas ele tem o poder de inflamar os nossos pensamentos. Ele tem o poder de assoprar em nossos ouvidos e às vezes nos encontramos pensando algumas coisas que nós nem acreditamos que nós poderíamos ter condição de pensar estas coisas. Nós não temos condição de evitar os pensamentos. Eu não posso controlar o que eu quero pensar ou o que eu não desejo pensar. O que eu não posso é que os pensamentos ruins se alojem em nossa mente e façam ninho em nossa mente, gerando pecado em nossos corações e que depois nós vamos consumar estes pecados. Todo pecado, seja ele mau, que não agrade a Deus e que nós sabemos que está errado de acordo com a palavra de Deus, nós devemos repreender estes pensamentos em nossa mente. Quando nós vemos que esses pensamentos, eles vêm e eles não são puros, nós devemos repreendê-los imediatamente. Pensei algo, não é de Deus, não agrada a Deus, vai entristecer o Espírito Santo. Nós devemos repreender este pensamento rapidamente. No dicionário teológico, o conceito de mente é faculdade própria da alma. É o nosso intelecto, é o nosso pensamento, é o nosso entendimento. É o que de mais profundo pode existir em uma pessoa. É a nossa mente, é o nosso pensamento. O nosso pensamento, a nossa mente é terra que ninguém pisa. Somente o Espírito Santo de Deus, somente Ele pode penetrar nas profundezas do nosso interior. Somente Ele pode revelar as profundezas da nossa alma. Somente Ele pode revelar o que nós estamos pensando. Em algumas passagens, esta palavra mente, ela aparece como sinônimo da alma. Então, é quase que a mesma coisa. Nós não sabemos diferenciar o certo quando está precisamente falando de alma e quando está falando de mente. Por isso, Paulo, então, ele nos exorta, né? Ele faz uma consideração para nós,
para que não haja engano a respeito dos nossos pensamentos e da diferença entre mente e entendimento e alma. Paulo então faz uma exortação para nós. Ele diz, olha, ele nos recomenda que sejamos santificados, para que não haja engano, para que não haja interpretação errada a respeito de mente e de pensamento e de alma. Paulo então ele vai nos exortar que nós sejamos santificados em corpo, alma e espírito, que tudo que há em nós seja consagrado ao Senhor. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Se nós já nascemos de novo da água e do Espírito, aquele nascimento que Jesus diz que nós precisamos ter, que é nascer da água e do Espírito, nós também devemos ser transformados pelo Espírito Santo. A nossa mente e nossos pensamentos, eles também devem ser regenerados. O que deve reger a nossa vida deve ser a lei do Espírito, para que nós não andemos segundo a carne. Está em Romanos capítulo 8, versículo 2. E para tratar deste assunto, dessa reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, nossas atitudes e nossas decisões, o comentarista da nossa lição, ele tomou como base a carta aos Filipenses. E sobre esta carta nós vamos falar hoje. E eu espero que você leia também a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos. São apenas 4 capítulos, então em pouco tempo nós lemos, e como um bom professor nós devemos ler as Escrituras Sagradas. Toda leitura diária nós devemos fazer a leitura dela durante a semana. A igreja na cidade de Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe que estava de viagem com ele, Silas, Timóteo e Lucas. Em obediência a uma visão que ele teve na Macedônia, que Paulo teve precisamente na cidade de Troade, que está em Atos capítulo 16, versículo 19 ao 40, Filipos era uma colônia de Roma. Ela tinha este nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre Magno. A data que esta carta foi escrita, ela também não é muito exata. E também de onde ela foi escrita, alguns estudiosos, cada um supõe de um lugar que ela foi escrita, da prisão dele em Roma, ou se ele estava em Éfeso quando ele escreveu esta carta. Mas isso não vem ao caso aqui, porque nós não estamos estudando essa epístola, esta carta de Paulo à igreja que estava em Filipos. Então, a data dela não é muito certa. Eles preveem mais ou menos, a estimativa que os estudiosos fazem que esta carta foi escrita é entre o ano 62 e o ano 63 depois de Cristo. E quando Paulo fundou essa igreja, ele estreitou um laço de amizade muito grande com os irmãos daquela igreja. Aqueles irmãos ajudaram a Paulo em suas necessidades por 3 vezes. Eles assistiram ao apóstolo em sua prisão. Eles enviaram o Epafrodito com recursos para ajudar Paulo em sua prisão. Aqueles irmãos, eles eram muito amáveis. Não era também uma igreja com problemas doutrinários como a igreja de Corinto, mas havia judaizantes naquela congregação tentando tirar a paz daquela igreja. Eles já estavam sofrendo com a perseguição.
E no ano de 62, nós sabemos que a perseguição para aquela igreja que tinha nascido e era tão jovem, a perseguição ela era muito acirrada. Os irmãos estavam com medo por causa da perseguição. Muitos cristãos estavam morrendo por causa do nome de Cristo. E Paulo então decide escrever para aquela igreja, uma igreja gloriosa, uns irmãos maravilhosos, mas que também estavam vivenciando problemas. E os problemas não eram só externos, eram problemas internos também. Muitos crentes ali da época estavam tentando, os judaizantes, estavam tentando infiltrar naqueles novos crentes o legalismo a respeito da circuncisão. Eles queriam tirar a alegria daqueles crentes. Eles estavam preocupados demais apenas com o que era deles, Eles estavam preocupados com as coisas deles, com o que era deles. E Paulo, então, com amor que ele tinha com aquela igreja, ele tinha estreitado laços de amizade muito grandes com a igreja de Filipos. Então ele escreve e adverte a igreja dos perigos que estavam rondando aquela igreja. Naquela cidade não havia sinagogas. A primeira igreja local que foi formada ali, provavelmente, foi na casa de Lídia, vendedora de púrpura. Paulo e a sua comitiva, quando eles saíram para orar e eles foram para o rio, lá eles se encontraram com Lídia, essa vendedora de púrpura, e ela se converteu e provavelmente a primeira igreja fundada foi na casa daquela mulher. Está em Atos capítulo 16, versículo 13. Não havia muitos judeus naquele lugar. Uma das provas que nós temos que não havia muitos judeus naquele lugar. Quando a jovem escrava, que ela era possessa de um espírito de adivinhação, quando ela foi liberta daquele demônio, daquele espírito de adivinhação, os donos daquela jovem escrava ficaram com muita raiva porque eles perderam a fonte de renda deles, que eles usavam aquela jovem. Então, eles compareceram diante da liderança daquela cidade e eles apresentaram Paulo e eles disseram para eles: olha, eles querem impor a nós costumes que não são lícitos. E foi ali naquela cidade que apóstolo Paulo e Silas, eles apanharam, foram presos, e foi ali também naquela cidade que houve o terremoto naquela prisão, enquanto Paulo e Silas, eles louvavam a Deus, e também quando um carcereiro e toda a sua família se converteram ao cristianismo. Tudo isso aconteceu ali na cidade de Filipos. A igreja, ela não tinha grandes problemas, mas tinha alguns problemas que estavam tirando a paz e a alegria daqueles membros daquela congregação. Paulo, ele tinha N razões para amar, ter tanta dedicação com aquela igreja. Aqueles crentes, eles foram presentes nas aflições de Paulo. E o amor que eles sentiam era recíproco. Tanto Paulo amava aquela igreja, como aquela igreja amava a Paulo. Era um amor sincero. Está registrado em Filipenses capítulo 1, versículos 7 ao 9. Eles eram cristãos que obedeciam a Paulo tanto na sua presença como na sua ausência. Eles viviam aquilo que o apóstolo tinha ensinado para eles. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Paulo, nesta carta, ele externa os seus sentimentos com aqueles irmãos, os chamando de queridos e amados irmãos. Está no capítulo 4 e no versículo 1. Havia desentendimento entre os irmãos daquela igreja. É perceptível quando nós lemos a carta e devido às recomendações que o apóstolo faz na sua carta.
quando ele cita as irmãs Evódia e Sintique e pede aos irmãos que ajudem aquelas duas irmãs, pois havia desentendimento entre elas. Mas elas eram mulheres de valor. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 2. O apóstolo então pede aos irmãos que ajudem estas duas irmãs. Paulo, ele pede aos irmãos que haja unidade e harmonia entre os irmãos. E ele dá por base a humildade e o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E nós precisamos ler nessa carta para que nós possamos entender, de fato, o amor do apóstolo com aquela igreja e quais eram os problemas que aqueles cristãos estavam vivenciando naquela época. E eu vou confessar para os irmãos que eu achei um pouco difícil o raciocínio do comentarista da nossa lição. E aí, então, durante essa semana eu comecei a pesquisar nos comentários bíblicos quem tivesse, ou quem tinha, ou tem a mesma visão que o nosso comentarista teve desta carta à igreja de Filipos. E eu encontrei esse mesmo raciocínio, esse mesmo entendimento desta carta somente no comentário bíblico WISB, a divisão que usou o comentarista da nossa lição. A mesma divisão que o nosso comentarista usou nessa lição, nesse comentário bíblico também, de WISB, também nós encontramos lá. E eu fiquei maravilhada, depois que eu entendi a lógica do que ele queria nos falar, do que ele quer falar para toda a igreja. Eu fiquei maravilhada com os argumentos e com o esboço que eles fizeram desta carta tão maravilhosa. Eles vão falar sobre a mente sincera, a mente submissa, a mente espiritual e a mente firme. E Paulo, ele toma, por exemplo, a Jesus. Também nesta carta nós temos o exemplo de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito, de mente submissa. Eles também tinham a mente submissa a Cristo. Eles tinham os pensamentos cativos na palavra de Deus. O exemplo de Cristo, que está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Paulo, ele faz um apelo aos filipenses que hajam neles o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então nós depreendemos que ainda faltava neles esta postura de união entre eles. Mas esta união, Paulo estava dizendo, que ela tem que ser de mente e de coração. É pensarmos nos outros antes de pensarmos em nós mesmos. O que nos incentiva a viver em união, unidos uns com os outros, é o exemplo de Jesus Cristo. Não podia, Paulo estava dizendo para eles, olha, não pode haver entre vós a mesma discórdia e ambição que havia entre os crentes romanos. A mente submissa é aquela que tem humildade e pensa em Cristo e nos outros. Nós deixamos de ser egoístas, de sermos egocêntricos, de somente pensarmos em nós. Eu não posso pensar somente em mim de forma alguma. Porém, a nossa mente carnal e egoísta nos faz apenas pensar em nós. Tudo eu. Nós somos o centro de todas as coisas. E quando nós pensamos e agimos desta forma, nós somos vencidos pelo inimigo. E o apóstolo Paulo, então, neste capítulo 2, ele coloca este cântico lindo, maravilhoso, a respeito da mente submissa de Cristo. Cristo em tudo, ele foi submisso ao Pai. Jesus, ele não pensou nele quando ele veio ao mundo, quando se desvestiu da sua glória,
Quando ele tomou a forma de servo e humilhou-se a si mesmo, Jesus não estava pensando nele. Quando ele esvaziou-se da sua glória, e tudo isso pensando em nós, tudo isso em obediência ao Pai. A palavra de Deus fala que Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. E Jesus, ele não deixou de ser Deus, porque ele não estava pensando nele, mas ele abriu mão da sua glória e dos seus atributos. A vida de Jesus aqui na terra estava totalmente sujeita ao Pai. Está em João capítulo 8, versículo 29. Nós temos paz e alegria em Cristo, pois somente Ele pode nos dar esta paz. Somente Ele pode nos dar a nossa glória. E quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso exemplo de submissão, de mente submissa ao Pai, nós precisamos seguir este exemplo e deixarmos de pensar tanto em nós, em nossos interesses, em nossos projetos, em nossa vontade. Jesus, pensando em nós, pensando na humanidade, ele veio aqui na terra, né? Se vestiu de homem terreno por amor a nós, em obediência ao plano de Deus para a salvação da humanidade. E somente quando nós possuímos uma mente submissa, quando nós estamos determinados a cumprir a vontade de Deus, a obedecer a sua palavra, para vencer, precisamos ter uma mente submissa e humilde como Cristo teve. Nós não podemos nos preocuparmos em agradar somente a nós. Nós precisamos agradar a Deus, mesmo que o sofrimento nos alcance. Assim foi com Jesus Cristo. Assim foi com o apóstolo Paulo. O sofrimento alcançou a vida deles, mas o que eles tinham de concreto em sua mente era obedecer a Deus, era submissão a Deus, era sujeição a Deus. Isso era o mais importante. Isso também deve ser o mais importante em nossas vidas. O problema é quando nós pensamos que nós somos merecedores de algo e o inimigo de nossas almas, ele sabe tudo a nosso respeito. E por intermédio disso, ele sopra em nossos ouvidos pensamentos que não são pensamentos de Deus. Devemos ser transformados com a renovação da mente, com a renovação do nosso entendimento. Não conformados com este mundo, mas como eu posso fazer isso? Com a meditação da palavra de Deus. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais longe nós ficamos do pecado. É não ceder a vários tipos de mundanismos que rodeiam a igreja, como a inveja, a cobiça, a vingança, a impureza, diversões ímpias, vestes imorais e sensuais, amizades com o mundo, que é inimizade contra Deus, a inclinação da carne, os desejos, tudo aquilo que a nossa carne deseja, é inimizade contra Deus. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2, capítulo 8, versículo 6 e o versículo 7. Quando não levamos nossos pensamentos cativos a Cristo, o nosso entendimento ou a nossa mente carnal pode nos levar a erros doutrinários. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Hoje nós estamos vivendo uma geração de não tem problema, não tem importância, não tem nada a ver. Nós estamos achando tudo que nos agrade dentro da palavra de Deus. E quando nós temos este pensamento, nós somos levados a erros doutrinários grotescos. Nós devemos pensar nas coisas
que são de cima. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Nós devemos todos os dias meditar o dia inteiro na palavra de Deus. Escolhemos um versículo, uma passagem, devemos meditar nela, ter a nossa mente cativa em Cristo Jesus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a mente no contexto bíblico. O que ela representa? Onde nós encontramos as citações que falam da mente, do nosso entendimento, da nossa alma, dos nossos sentimentos. No primeiro ponto, nós vamos falar da mente como faculdade psicológica. No início do vídeo, nós já explicamos o conceito de mente, que é o nosso entendimento, e o que a Bíblia se refere a respeito de mente. É com esta mente, com esse entendimento, que nós nos submetemos a Deus. É com a nossa mente que nós honramos a Deus. Quando nós fazemos isso, submetemos a nossa mente a Deus, nós honramos a Deus. É quando nós temos a nossa mente submissa a Deus. É a diferença do eu regenerado, do novo nascimento. Quando nos entregamos inteiramente a Cristo e a sua lei e desejamos ardentemente a lei de Deus em contraste com os desejos carnais. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a mente como forma de pensar. Aqui nesse sentido, nós encontramos na palavra de Deus, no Novo Testamento, falando dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, ou da forma especial de pensar. E podem ser pensamentos positivos ou negativos. Assim, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, ele escreve que nós precisamos ter a mente de Cristo. Mas como é possível ter a mente de Cristo se nós somos únicos? Cada um foi criado na sua individualidade. Como é ter a mente de Cristo? Paulo ele está nos ensinando que nós precisamos pensar como Cristo pensou. Isto significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Atribuir a importância que Deus atribui às coisas. A mesma importância que Deus atribui a algumas coisas, nós também precisamos atribuir. Nós precisamos odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama. Agindo assim, a nossa cosmovisão do mundo será diferente do modo como as pessoas vivem neste mundo. Eu preciso pensar da seguinte forma: o que eu estou fazendo agrada a Deus? Os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos, eles agradam a Deus? Quando nós tomamos uma atitude, nós devemos pensar: se fosse Jesus, ele agiria dessa forma? Nós precisamos pensar como Cristo pensou quando ele esteve aqui na terra. Os meus pensamentos, eles estão de acordo com a vontade de Deus? No terceiro ponto, nós vamos falar sobre espírito. Nós não estamos falando do humor das pessoas, do estado de espírito das pessoas, mas como agimos. Se somos movidos pela nossa carnalidade ou pelas coisas espirituais. Nosso pensamento, ele deve estar ligado às coisas espirituais e não nas coisas carnais do plano terreno. Não nas coisas deste mundo. Nós devemos ter convicção de que nós somos peregrinos aqui. E nós devemos pensar na cidade celestial que foi preparada para todos nós. Havia contendas naquela igreja porque eles eram carnais. Eles estavam pensando nas coisas terrenas
e agindo de forma carnal. E não é diferente hoje em nossas igrejas. Não estamos pensando nas coisas que são de cima. Estamos vivendo aqui como se fôssemos passar aqui toda a nossa eternidade. Se nós não nos envolvermos com o reino dos céus, se nós não enchermos a nossa mente com as coisas do céu, os nossos pensamentos com as coisas celestiais, nós seremos sem dúvida crentes carnais. É ficarmos todo o tempo ligados no céu, envolvidos com as coisas de Deus, envolvidos com a palavra de Deus. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 10. No quarto ponto nós vamos falar sobre coração. E eu confesso para os irmãos, é muito difícil nós separarmos coração de mente, de alma. É muito difícil. Por isso nós somos exortados a amar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Está registrado em Deuteronômio e também Paulo nos ensina nas suas cartas. O coração, ele é a fonte de vários sentimentos. Ele é a sede das nossas emoções, do pensamento e da compreensão. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele intensificou o pecado. Nós já aprendemos que na lei o pecado era só quando eu fizesse com o meu corpo, externamente. E Jesus, quando ele veio, ele intensificou o pecado. Jesus vai dizer que se eles forem praticados no coração, no campo das emoções, no pensamento, nós já pecamos. Está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus não está falando aqui do pensamento involuntário. Poxa vida, eu não queria pensar, mas isso veio no meu pensamento. Não, Jesus não está falando desse pensamento involuntário, mas daquele que nós vamos aninhando em nossos pensamentos. Nós vamos abrigando em nossos corações um desejo errado, aprovado pela nossa vontade. Jesus, ele disse, um homem atentar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração. Em seu coração ele já pecou, ele já praticou o adultério. Jesus está falando desse pecado, aprovado pela nossa vontade. E que no futuro a pessoa irá conceber este pecado. Ela irá realizar este desejo que estava aninhado em seu coração, em sua mente. É do coração, Jesus diz, que procedem os pecados. Então, se tem algo que nós precisamos guardar, é o nosso coração. Está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Mas como eu guardo o meu coração? Tendo a mente de Cristo, ter os sentimentos que Cristo possuía. Estamos falando do homem interior, aquele que não faz, mas que pensa, que deseja, que cobiça, que trai, que engana. E para nós ficarmos livres disso, é somente tendo a mente de Cristo e ter os mesmos sentimentos que Jesus teve aqui na terra. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a mente de Cristo. Já falamos bastante sobre a mente de Cristo aqui nessa lição. A pergunta que fica é: qual o sentimento que norteava a vida daqueles irmãos na igreja que estava em Filipos? A alegria. Paulo diz a eles para se alegrarem sempre. Eles eram uma igreja alegre em contribuir com a obra de Deus, de avançar com o reino de Deus. E Paulo então vai dizer para eles: olha, alegrem-se sempre, né? Não fiquem incomodados com a perseguição ou com esses crentes que estão querendo tumultuar a vida de vocês com o legalismo. Paulo vai dizer para eles: alegrem-se nas perseguições. Aquela igreja estava sendo perseguida. Alegrem-se nas provações.
Nós não devemos nos alegrar apenas quando está tudo bem em nossas vidas, pois a nossa alegria, ela não vem dos bens terrenos, mas a nossa alegria, ela vem de Deus. A nossa paz, ela vem de Deus. Parece que tudo está dando errado, mas nós temos a paz que vem de Deus. Parece que tudo está dando errado, mas nós temos a alegria que vem de Deus. Está em Neemias capítulo 8, versículo 10. E este estado de graça, quando nós estamos sendo perseguidos, mas nós temos alegria, quando nós estamos sendo provados e nós temos paz, isso é um estado de graça que somente o Espírito Santo pode nos dar. Faz com que nós tenhamos um bom relacionamento com as pessoas. Se temos a certeza que Jesus Cristo está perto, que a sua vinda não é tardia, que Ele não tardará para voltar para buscar a sua igreja, nós não podemos perder tempo com desentendimento uns com os outros. O Salmo 133, ele fala que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E assim como naquela igreja, eles estavam tendo esse problema, infelizmente em muitas igrejas, nós encontramos irmãos que não se dão bem com os outros, né? Obreiros que não conversam com os outros. E esse tipo de desentendimento, ele não pode haver em nosso meio. Nós não sabemos quando Cristo voltará e podemos ser apanhados de surpresa, né? Nós não podemos viver aquele diz que me diz em nossas igrejas, desavenças, inimizades no meio do povo de Deus. Isso não pode acontecer. Jesus, mesmo sabendo que Judas já o tinha vendido por 30 moedas de prata, Jesus, mesmo sabendo que daí a pouco ele seria crucificado, a palavra de Deus diz que Jesus ainda cantou um hino. Ele tinha certeza que tudo foi feito da maneira de Deus e que ele foi obediente. Ele foi submisso à vontade de Deus. E quando Jesus estava ali no horto, ele poderia chamar Judas de traidor, ele poderia chamar Judas de amigo da onça, mas Jesus não fez isso, porque ele não pensava só nele. Jesus não queria encontrar razões para as traições das pessoas. Jesus não fez isso, mas ele chamou Judas de amigo. Mesmo Pedro negando a Jesus 3 vezes, Jesus olha para ele com um olhar de ternura, com um olhar de doçura. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós devemos aprender com o nosso Mestre. Jesus não imputou nenhum juízo aos seus algozes, antes os perdoou. Ele intercedeu por aquelas pessoas, pedindo a Deus que os perdoasse. Nós precisamos pensar como Cristo, agir como Cristo. E somente assim, o inimigo de nossas almas, ele não terá domínio sobre a nossa mente. Afinal de contas, ele não é onisciente. Ele não tem o poder de saber o que nós estamos pensando, o que se passa pela nossa mente. Somente o Espírito Santo conhece a profundeza do nosso interior. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo e levar as nossas petições a Deus e não perder a alegria em meio à crise. Os Filipenses é um exemplo para nós. O termo nous, no grego, tem um sentido amplo e pode ser mente, está no início da nossa lição. Pode ser pensamento, significar mente ou pensamento e outras coisas também. E o termo que também significa mente, pensamento, diz respeito à capacidade que nós temos de tomar decisões segundo os nossos pensamentos, entre o mal e o bem, entre fazer o que é certo ou não. E nossas decisões, elas devem ser tomadas baseadas segundo a vontade soberana de Deus.
Não é o que eu acho que está certo, mas é o certo, alinhado à vontade de Deus. Os nossos pensamentos, eles podem nos induzir ao erro. Eles podem nos induzir ao endurecimento, a nos fazer corromper a nossa comunhão com Deus. E então, com a mente pervertida, seja impedido a nós que a luz do Evangelho de Cristo mude o nosso ser. E o pior que pode acontecer com um cristão é o endurecimento de mente, é o endurecimento de pensamento. É eu achar que eu estou certo e pronto. Não devemos ficar inquietos por coisa alguma, pois a paz que vem de Deus, ela está acima de qualquer bem terreno. Nós devemos olhar para estas coisas como passageiras e olhar para os bens eternos. São estes que nos trazem a alegria, que nos trazem a paz e a certeza de que nós estamos no caminho certo. Ela excede todo nosso entendimento. A mente comum, ela não consegue perceber a riqueza que isso nos traz, pois ela vai muito além da razão humana. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Curta as minhas aulas, compartilhe em suas redes sociais. Assim você estará ajudando o meu canal a crescer e chegar ao alcance de outras pessoas. E eu quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos. Se seu nome não foi falado aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir, com certeza eu estarei mandando um abraço para os irmãos. Eu não tenho como, devolver o carinho dos irmãos, as orações, a torcida para que este canal continue avante, para este ministério que o Espírito Santo me chamou, para nós dividirmos aqui a palavra de Deus, somente a eternidade para pagar o carinho dos irmãos. E os irmãos que eu já mandei um abraço, nós não vamos estar repetindo em todas as aulas, Nós vamos estar mandando aqui um abraço apenas para aqueles irmãos que nós ainda não mandamos. E nós estamos mandando hoje para os irmãos da aula 3 e da aula 4. Eu quero mandar um abraço para nossa querida irmã Arcângela, lá de Imperatriz do Maranhão, para o nosso irmão Oaci Catarino, ele é presbítero da Assembleia de Deus Tangará da Serra, no Mato Grosso, para Rose Martins, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, para nossa irmã Vilma Maria Chan de Alegria, não sei se está certo aqui, irmãs, também para nossa irmã Eliane Conceição, do Rio Largo, de Alagoas, para nossa irmã Genilda, da Baixada, no Rio de Janeiro, o nosso irmão Rubem Pereira, da Assembleia de Deus de São Pedro, da Aldeia, também para nossa irmã Mari Alves, nosso irmão Valdir Pinheiro, da Assembleia de Deus Bom Jesus, da Lapa, para Delma Costa, da Assembleia de Deus de Ilicinéia, sul de Minas, Maria das Dores, de Pedro Canário, do Espírito Santo, para Donizete, do distrito de Ladeira Vermelha, do Pará, para o nosso irmão André Sintra, da Assembleia de Deus Ministério Belém, São Paulo, um abraço para todos os irmãos, para a nossa irmã Marleuda, tá certo, irmã? Da Assembleia de Deus em Sussuarana, no Ceará, para nossa querida irmã Fabi, da Assembleia de Deus de Aribiri, Vila Velha, Espírito Santo, um abraço. Para nossa irmã Noemi Lima, da Assembleia de Deus de Pinheiros, Espírito Santo, Dani Moura, da Assembleia de Deus Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco, Ronei Melo, do Ministério Internacional do Guará, a nossa irmã Luzina, da Assembleia de Deus Nova Coab, também o nosso irmão Luiz Eduardo Moreira, da Assembleia de Deus de Caucaia, Ceará. Eu espero que os problemas aí de Caucaia já tenham cessado, que Deus continue abençoando e guardando os irmãos aí no Ceará. Para a nossa irmã Lídia Miklos, do Rio Pardo, do norte de Minas, um abraço. Nossa irmã Denise, de Porto Seguro. O nosso irmão José Carlos Silva, de Paratinga, Bahia.
o nosso irmão Josinaldo Felipe de Abreu e Lima, do Pernambuco, e também um abraço para toda a sua família. A nossa irmã Lindalva Rodrigues, da Assembleia de Deus Lorena do Belém. O nosso irmão Ricardo Santos, da Assembleia de Deus de São Paulo. Para o canal Reflexão Cristã, da Assembleia de Deus Rio Largo, Alagoas, vai um abraço para o irmão. Para a nossa irmã Ana Paula, Murupé, Pernambuco, não sei se está certo, se é Murupe ou Murupé. Para a nossa irmã Fátima Fontinelles, da Assembleia de Deus. Também a nossa querida irmã Cristiane, da Assembleia de Deus Ministério Peru, Santa Rita, do Passa Quatro. Estou aqui falando seu nome, irmã. Também a nosso irmão Rubens Galvão, da Assembleia de Deus, Baixada Santista, no Guarujá. Nossa irmã Célia, da Assembleia de Deus de Dodó, Maranhão. Também Priscila Parazio, ou Parásio, da Assembleia de Deus em Parque Imperial, Cabo Sul, Nova Iguaçu. E outra vez a nossa irmã Fabiane pediu um abraço para o seu esposo, o irmão Janilson, né, lá de Vila Velha. Está aqui o abraço para os irmãos aí do Espírito Santo. A nossa irmã Luísa Cunha, do Pará. José Siqueira, da Assembleia de Deus. Meu irmão, não entendi muito a brincadeira, ok? Também a nossa irmã Lourdes Teotônio, da Assembleia de Deus em Goiânia, no Pernambuco. Para o nosso irmão Jubiracira, da Assembleia de Deus, Pernambuco. Nosso irmão José Nazareno, da Assembleia de Deus de Belém. Nosso irmão Daniel, da Assembleia de Deus de Pernambuco. E também para o presbítero Severino Marcelino, de Pernambuco. Fica aqui o meu abraço para todos os irmãos. Que a sua aula seja uma bênção neste domingo. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.